Boa tarde a todos, todas e todes, sejam bem-vindos mais uma vez. A gente continua então com o nosso curso de produção cultural, Pensando Territórios Urbanos. Vale ressaltar que a Tânia está chegando um tempo antes para poder fazer uma consultoria individual. Então ela está lá na oficina 4, hoje mesmo já atendeu algumas pessoas. Eu acho legal ter esse espaço, porque a gente pode experimentar coisas e mostrar, né, e ela sugerir caminhos. Divulguem o podcast. E é contigo, Tânia. Vamos lá. Só ressaltando que essa é uma programação realizada pelo SESC, pela pasta de Juventudes. Obrigado pela presença. Vamos trabalhar. Pessoal, então, seguinte, enquanto a gente monta aqui os computadores, hoje a gente vai fazer uma atividade prática, a gente vai começar a pensar o nosso projeto coletivo, tá? Na parte teórica, eu teria que abordar o organograma, mas enfim, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos dividir em equipes, vamos começar a trabalhar cada setor do projeto, tá? E eu faço a fundamentação teórica na próxima semana. Até porque, assim, precisa... quem já veio hoje para a consultoria já começa a ter dúvidas em relação aos conteúdos teóricos, né? Então, são coisas que vocês só começam a ter dúvidas exercitando, né? O que a gente estava falando, abordando um pouco nesse momento anterior aí, é que cada projeto acaba sendo mais fácil começar por um caminho, né? Então, nossa amiga quer fazer um encontro, então a gente ela já tem uma fundamentação teórica e a gente já partiu para como vai ser esse formato, quantas pessoas, onde vai ser. O outro projeto é uma grade de programação, um encontro. Então, assim, vamos começar pela grade de programação para quantificar, né? O outro projeto é mais conceitual. Cadê? Achei! Oh, meu Deus! Né? Bugou. É mais conceitual. Então, aí a gente parte mesmo para desenvolver a ideia conceitual e pensar que desdobramentos essa ideia conceitual tem, tá? Então, assim, cada projeto, quem estava ali na conversa, percebeu que tem um caminho diferente para chegar na mesma coisa. Todo mundo vai ter aquela mesma estrutura de projeto. Às vezes, é mais fácil pensar um caminho, às vezes, mais fácil pensar outro caminho. Então, se eu tenho uma grade de programação, a primeira coisa é... Vamos quantificar essa grade, vamos ver quanto custa, vamos ver se ele é viável, né? Se eu tenho um encontro, então, de grafite, aonde vai ser, quantas pessoas vão participar, porque esses orçamentos que são mais detalhados e tem muita coisa, melhor começar por eles, né? Daí a gente depois desenvolve o conceitual, para saber quanto custa. Lembra que eu falei de viabilidade do projeto? Então, projetos que envolvem muito recurso, de repente, é melhor começar pela quantificação desses recursos, né? Até para saber quem são os meus parceiros, o que eu preciso viabilizar. Então, preciso viabilizar uma parede, um muro, um prédio, né? Se eu for pintar um prédio, questões de segurança, se o prédio comporta isso. Então, né? Tem aí um caminho grande para pensar em quantificar, para depois fundamentar, tá bom? Então, assim, ó... já combinei com o Carlos, eu vou estar aqui a partir das 3 horas, porque 3h30 não deu para quase nada, né? A partir das 3 horas, vão trazendo os individuais, tá? Brian já tem tarefa de trazer as fotos, né? Para a gente ver a questão do projeto dele. O Tom vai fazer 2, né, Tom? 2 projetos. Ele tem um pessoal e um coletivo que ele já realiza, que ele quer terminar de estruturar. Aperta aí para nossa amiga entrar. E aí, quem ainda não começou a fazer esse laboratório biográfico, também a gente faz a partir das 3 horas na semana que vem, tá bom? Quem não fez nada do mapa biográfico? Tá. A gente precisava fazer ele, porque para a gente dividir aí nos organogramas, era bom a gente ter pelo menos visualizado as nossas competências. É aquele que você né? tem na folha
Isso. Pode. Uma bancada aqui para ficar mais... Tá apertado, né? É. A gente vai colocar mais uma bancada, porque vocês estão... Né, tá crescendo, vocês estão apertados aí, né? Mas enquanto isso eu vou falando e a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom. Pode ser, eu acho que esse povo é mais novo. Eu vou isso pra levantar. Pra levantar o quê? Ó. Vocês têm conhecimento da utilização da plataforma do Google, do Docs? Salva a vida. Nossa, eu puxei, agora eu tenho que puxar para lá de novo. Né? Tá. Acho que a ideia é a gente abrir uma plataforma no Docs, tá? Um arquivo colaborativo. Hã? Pode ser por aqui. Acho que é mais fácil, porque a gente vai trabalhar em grupo mesmo. E aí depois vocês ficam com o link de acesso e vão dividir as atividades, tá? E aí tem tarefa durante a semana para ir fazendo. Beleza? Quem tá aí na mudança, ouviu o que eu falei? Vocês conseguiram acompanhar ou vocês estavam mudando de lado aí? Vamos abrir um documento. Na verdade, a gente tem que abrir uma pasta, né? Também a gente vai colocar as informações lá sobre Ribeirão Preto e vai colocando referências, tá? Teve pessoal que já deu um feedback também, que já olhou lá os projetos, lá no PROAC, né? Dá uma orientada também. Depois, Brian, vai estar tudo no podcast, tá? Mas o que você não conseguir pegar, a gente vai tentando te inserir, tá bom? Criar uma pasta que vai ser compartilhada com todo mundo. Quem tem essas habilidades? Teria que passar uma lista de e-mail, eu acho, né? Quem tem uma folhinha para passar, para pegar e-mail? Já vai passar? Ó, tá passando. Quando passa a folha, uma pessoa já abre uma pasta. Quem tem uma conta? Fazendo? Sensacional. Coloca lá, curso de produção. Colocar o meu aí também. Bom, pessoal, qual que era a ideia que a gente estava desenvolvendo, então, para o nosso projeto coletivo? Encontrão? Encontrão. Vamos fazer um brainstorm aqui. Vamos lá. Circuito de arte, encontrão. Vamos ver como é que a gente vai... Arte integrada, né? No circuito de arte. Vai ser uma vez, Calma. Circuito de arte integradas. Levante dos coletivos, tipo assim, algo meio... Vou colocar mapeamento, tá? Que eu gosto dessa coisa de mapeamento. Mapeamento de coletivos. O que mais? Tem um lance de formação, né? Que vocês falaram, de criar uma programação formativa, é isso?
programação. Nossa. Programação, o que mais? Quem é bom de organizar e secretariar aí? E que não está envolvido em pegar os e-mails, não está envolvido em montar pasta? Você? Preciso de uma folha para você também. Ó, quem não está no grupo de WhatsApp, precisa entrar no grupo de WhatsApp. Se mandar, talvez a gente não consiga entrar por aqui, né? É melhor mandar no e-mail mesmo. Para poder acessar daqui. Tá rodando e-mail, tá rodando. Preciso de alguém me secretariando aqui. E ela precisa de papel, é isso? Pode ficar, só vou pegar uma folha para você. Perdeu uma folha, tudo bem? Depois eu pego outra para você, se você precisar, tá bom? Pronto. Ó. Tá. Pessoal, a gente tem que, dividir em equipes, tá? A gente precisa de uma equipe para logística. Todo mundo sabe o que é logística. Quem não sabe o que é logística, pergunte agora ou cale-se para sempre. Muito bem, é isso mesmo, tem que perguntar. Tá aqui, aí sim, eu acho que eu sei que é logística, deixa pra lá, né? Ó, a logística, ela engloba várias coisas no projeto, tá? Mas é basicamente o que fazer, como fazer, tá? Então, assim, a gente vai ter que ter transporte de artistas, a gente vai ter que pegar material, a gente vai ter que viabilizar várias coisas. Essa parte é a logística. Organizar. Então, assim, quem acha que é bom de organização, vai entrar na equipe de logística. Quem é? Fala o nome que eu esqueço. Fernanda, logística. Fernanda Fernandes. Ah, vocês preferem? Tá. A gente precisa de uma equipe para o formativo. O que seria o formativo? Tá? A gente não está colocando aqui a programação formativa. Esse formativo vai cuidar do pedagógico, das ideias que serão debatidas, tá? Seria como um grupo científico, vamos dizer assim, né? Que ideias que nós vamos debater, como nós vamos debater essa ideia, que profissionais que a gente vai buscar, tá? Vai ter uma proposta pedagógica e também vai ter uma preocupação com a documentação disso. Vai trabalhar uma parte com o marketing para documentar, tá? Lembra que a gente falou que a gente tem que gerar documentos, né? Como é que a gente vai gerar esses documentos? Vamos gravar as reuniões, enfim, o que fazer, tá? O formativo vai ter que ter essa preocupação. Como é que a gente vai gerar uma política pública, um movimento social, tá? Função do formativo. A gente precisa de uma equipe de programação. Aí é Marcelo. Marcelo é outra linha, eu chamei pra você, Marcelo. Uma equipe de programação. O que a equipe de programação faz? Organiza o rolê, vai criar toda a programação, né? Por que aqui está separado do formativo? Se fosse, por exemplo, um evento científico, faria junto, né? Como é um evento grande, que vai mobilizar muita gente, a gente vai fazer separado, por quê? Porque
um grupo vai ficar só pensando nas ideias e o outro grupo vai pensar no evento, né? Tem diálogo também, tá? Mas assim, quem está pensando o rolê de construção de pensamento vai dialogar com a programação só para passar. A gente precisa desse tempo, tá? E a programação vai ter música, vai ter dança, vai ter show, vai ter... Ok? Deu para entender o que a gente está diferenciando aqui? Como a gente está diferenciando? Peraí, Brian, uma informação importante. Tem que falar no microfone porque a gente está gravando. Não sai o som. Não, eu ia perguntar. Sai o som. Saiu? Saiu. Então, é que eu ia perguntar se o formativo, ele cuida da ideia e a programação cuida do espaço-tempo da programação de cada rolê. Por exemplo, o formativo decide, vai ter rap, rock e axé. Aí a programação coloca lá. O axé vai estar de meio-dia às 2 e o rock... É isso mesmo? Sim, beleza, é isso, só que o formativo tem uma tarefa a mais. Porque, na verdade, o pessoal vai criar debates, bate-papos e palestras, né? E vai gerar documento disso. Então, cada coletivo apontou uma necessidade de um bate-papo. Mulheres negras, LGBT, tá? Então, enfim, periferia. Então, o formativo também vai ficar preocupado em como desenvolver essas ideias. E transformar essas ideias em documentos para fundamentar novos eventos. E, enfim, o que mais? Política pública, né? Alguém quer fazer pergunta? Não? Eu quero, Tânia. O formativo vai se preocupar em trazer as pessoas, tipo, quem ele vai trazer, quem ele vai colocar. Sim. Tudo isso. Tudo isso. Lógico que vai ser debatido no coletivo, né? De acordo com o que foi... Sheila, você é virginiana? Ah, então tá ótimo. Então tá tudo bem. Então tá tudo certo. Tem algum virginiano aqui? Tem algum virginiano aqui? Sim, a pessoa que está anotando. Aí fala assim, nossa, esse negócio de signo não tem nada a ver com a personalidade, né, gente? De alguma forma tem, né? Lei hermética, que acontece no macrocosmo, acontece no microcosmo. Aí sai essas besteiras no meio do podcast, né, gente? Mas assim... não é? Eu acho que não tem criação se a gente não falar um pouco de besteira. Senão a gente não desenvolve ideia, né? A partir disso, já começa uma discussão de signo. Você já pode ir pro seu mapa, ir pro seu laboratório, tipo assim, não é? Não, mas é assim, ó. Vou lá no meu laboratório ali biográfico, tá, sou virginiana, eu sou a que organiza as ideias, eu sou leonina, eu vou apresentar o evento, não é assim? Não é assim? Eu sou ariana, se precisar de alguém para brigar, chama nós. Não é? Pra que serve o sagitariano no rolê? Sagitariano, ficou tenso o bagulho. Tipo assim, cara, não tá fluindo. Ela, lá. Escorpião. Escorpião, depois a gente conversa. Bom, voltando aqui então. Bom, não, esse vai ser o tipo... Isso é um curso de elaboração de projetos? Que podcast é esse, meu Deus? Aí você fala assim, não, atenção, para quem está ouvindo podcast, tudo isso é para descontrair, para a gente conseguir elaborar um projeto muito legal, feliz. Porque se for para sofrer, a gente não faz evento cultural, né? A gente faz para ser feliz. Então, não, mas é verdade, tem um amigo meu que fala isso. Se você trabalha com arte e está sofrendo, tem alguma coisa errada. Reveja seus conceitos, né? Então, assim, brincadeiras à parte, isso é sério. Se você está sofrendo demais com o seu trabalho, sofrendo demais com o seu segmento artístico, tem alguma coisa errada. Reveja aí. Porque a gente, assim, é transformar pensamento dentro de um ambiente saudável, divertido. Começou a não ser assim,
a gente precisa revisar o que está fazendo ou o grupo que a gente está interagindo, né? Porque a gente não diverte as pessoas, não leva conhecimento e transformação se a gente não fizer isso com a gente, né? Que nem médico que fica doente, não cuida dele. Então. Bom, então, ó, programação, ficou claro o que a programação vai fazer. Montar grade, conversar com os artistas, tá? A logística é quem vai organizar tudo isso, né? Quantificar, ver onde está o material que precisa, ok? O formativo vai cuidar dessa parte da ideia, do conceitual e de que discussões serão levantadas, e a gente precisa... Exatamente. Quem põe tudo isso para funcionar? A equipe de produção. Ok? Acho que com esses 3 setores a gente trabalha bem o evento. Tá? Ops, 4. A gente, 1, 2, 3, 4. Fala besteira, depois não sabe contar. Com esses 4 setores a gente trabalha bem. Tá bom? A gente vai escrever também. Eu acho que a gente consegue escrever de uma maneira colaborativa, aquele esquemão do projeto, porque aí a gente vai ter que apresentar o esquemão do projeto para os nossos parceiros, tá? Então, aí dentro da área de atuação, cada um vai levantar o que precisa e vai ajudar na hora de escrever esse projeto. Então, o formativo vai falar, nós vamos fazer tantas palestras, vai montar pasta para palestra, vai precisar de folha, vai precisar de caneta, o que vai precisar? Levantou isso no formativo, passa para a logística que vai quantificar, ver preço e ver como viabiliza, tá? Mesma coisa, programação, vai precisar do quê? Né, a programação está fechando, fechou uma banda, qual que é o rider técnico da banda? Passa para a produção, ok? Então, e aí passou para a produção, tá ok, como é que é? Vai precisar da logística, vai precisar entregar, vai precisar receber? Tá bom? Tudo certo? Logística é uma coisa que as pessoas quase nunca colocam nos projetos e nas produções, tá? É um grande erro. Porque o que acontece? Estava falando do coletivo lá, né? O que acontece? Os meninos, eles montam um evento e vão grafitar. Então, ao mesmo tempo que eles estão produzindo, eles estão fazendo grafite, né? Aí chega o convidado de fora da cidade. Tem que parar o grafite, pegar o carro e buscar o cara na rodoviária, voltar para tinta. Não é? Quando acabar o evento... No caso lá, eles terminam no dia seguinte, porque aí eles entregam o evento e voltam de manhã para terminar. É isso. O quê? Não, gente, é assim, ó. Da mesma forma que a gente não lembra de fotografar o nosso evento, se isso ficar por nossa conta, a gente não faz evento se não tiver alguém que fica responsável pelo corre, tá? Então, assim, tem que ter função. Essa pessoa faz os corres. Por quê? Vai faltar tinta se for para pintar muro. Vai chegar gente fora de hora. Vai faltar coisa. Vai ter uma criança que vai esfolar o joelho, você vai ter que ir atrás, sei lá, de um band-aid. Entende? Vai ter problema. Não é? Fato. Não existe um evento que não tenha um problema. Né? Tipo assim, quando eu trabalhava lá em Araraquara, fazia virada cultural. Virada cultural é um evento mega master blaster organizado, né? Ele vem moldado de São Paulo, o que é local praticamente funciona da mesma maneira. Tem produtor de São Paulo, tem produtor local, tem produtor para tudo. Né? Tá tudo organizado para funcionar. Chove. Né? Choveu. Quem vai enxugar o palco? Atrasou a passagem de som, o camarim não chegou. Entende? Então, assim, tem que ter gente disponível para o corre. Beleza? Regra 00. Quem tem banda, tem que ter um hold. Coloca alguém para ficar de hold, porque não dá para cantar, tocar e consertar a treta do camarim e correr atrás da corda do violão que quebra, da guitarra que quebra, tá? Então, assim, produtor é para isso, num evento menor. Então, assim, eu tenho uma banda, eu tenho um grupo de dança, eu tenho um grupo de teatro, eu tenho um produtor para o corre. Evento, eu tenho gente da logística, tá? Para ir atrás disso. Atrás do que faltar, atrás do que precisa resolver, tá? Senão a gente se complica
deu um problema, desencadeia vários outros, né? Essa parte do corre num evento grande fica com a logística, tá? Melhor porque a produção, porque, ó, por exemplo, a produção vai estar onde? Porque a gente está pensando num evento, ó, pelo que a gente está criando aqui nesse encontrão, vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Vai ter som, vai ter formação. Então a produção, por exemplo, o produtor de palco tem que ficar no palco. Se faltar água para os músicos, não dá para o produtor de palco sair do palco e... Então, se você tem a galera que já está trabalhando na logística, já está prevendo isso, no dia do evento eles fazem, né? E aí o produtor só fica no palco. Precisou de água, aciona a logística, né? Logística vai. A água é uma coisa que sempre acaba no palco, tá? Você conta, tipo, nossa, tem 5 músicos, eu vou colocar 5 caixas de água, vai faltar. Porque o técnico vai tomar água. É verdade. A água sempre quantificar mais, tá? Mas porque é uma coisa barata, se sobrar, não dá nada. Mas água é uma coisa que vai aparecer uma criança, vai pedir água, vai aparecer o técnico, vai pedir água. Então, sempre quantifiquem a mais. Tá? Dica número 2. Ok? Consegue se identificar dentro das funções? Consegue já passar para a nossa amiga? Vamos lá, vou decorar o nome até em julho. Ananda. Ananda é um nome fácil de decorar. Ananda, porque é diferente. Se fosse Maria, Ananda. Então, a Ananda vai anotar. Quem fica na programação? Fala alto, que aí eu já vou decorando também. Thaísa. Thaísa Maiara. Marcela do quê? Ó. Chave. Ok. Acho que a gente vai precisar de mais gente na programação, mas... Cadê o bebezinho? Foi? Então, ótimo. Logística. Brian. Então, vai pensando. Logística. Fernanda Fernandes. Brian. É Brian, B-R-I-A-N? Brian, Y. B-R-Y-A-N. Brian Novaes. Agora a gente vai todo mundo ter nome artístico. Então põe time. Não, calma, gente, senão a gente não vai conseguir lembrar quem é quem. Calma. É só para identificar. Depois que a gente fizer a ficha técnica, a gente põe os nomes artísticos. Logística? Vitória Sena. Sena com 2 N's igual do Ayrton, não? S-E-N-A mesmo? E aqui, ó, Beta. Beta. Mas assim, cadê o Microfone. Assim, eu tô na logística e daqui, sei lá, 3 dias eu identifico que tem muita gente ou eu não vou conseguir me adaptar. Eu posso fazer essa troca ou então conversa... amiga, você quer ir para a logística? Eu posso trocar de lugar com você da produção ou alguma outra coisa assim? Gente, eu acho que isso é um exercício, né? A gente está fazendo uma primeira identificação, aí a gente vai conhecendo o trabalho, vendo a equipe. Eu acho que a gente tem que ficar confortável para atuar. O ideal é se todo mundo conseguisse fazer tudo, né? Para aprender todos os setores. Mas já que não é isso possível, que é a nossa dúvida, né? assim, se a gente pode, sei lá, tentar transitar em um pouquinho ou só ter uma troca de experiência, uma conversa. Pode. Eu só acho que é o seguinte,
vocês vão ter que assumir tarefas, tá? Eu acho que essa é uma regra número 00 também do trabalho de equipe. Você assume tarefas. Não vai dar conta da tarefa, imediatamente aciona o grupo, passa para frente, pede ajuda. Porque assim, posso mudar de função? Posso. Mas a minha tarefa tem que estar feita ou eu tenho que transferir ela para alguém fazer, tá? Porque se fica a tarefa pendente, é uma sequência, é uma cadeia, né? Desestabiliza tudo, exatamente. E o mais importante, eu creio que é, como você falou, é um primeiro passo de identificação. E eu creio que seja assim, todas as áreas, tanto a parte da logística, formativo, programação, a gente vai estar sempre conversando. Então, às vezes você está na logística, eu estou aqui no formativo, na produção, eu não estou vendo uma coisa que você teve uma visão e você vai poder chegar e passar para todo mundo, e em todas as áreas, entendeu? Sim. Isso é bem importante. Sim, e tipo, programação, acho que é legal todo mundo dar ideia, trazer suas referências. No formativo, todo mundo discutir o que precisa ser falado, né? Peraí, vamos lá nas inscrições. Rapidão. Eu acho interessante, assim que começar efetivamente, a gente compartilhar o que está rolando. Porque pode ser que eu tenha uma visão e alguém que está num outro grupo tenha alguma experiência, tenha algo que ache diferente ou que possa agilizar, porque é corrida contra o tempo, né? É isso. Construção coletiva vai ser assim. E aí os nossos encontros de sábado, a gente faz esse movimento também de tentar construir junto. Fala, Tati. Não, a minha pergunta era em relação aos que a gente vai se destacar assim, o que a gente vai escolher. Eu não posso colocar o meu como primeira opção e segunda opção. Por exemplo, eu vou colocar a produção, mas aí eu colocaria formativo como segunda para poder ajudar. Porque, assim, sempre esse negócio de quem vai trazer de acordo com o que as meninas ou os coletivos passaram. E aí não tem como ser um segundo para a gente poder estar participando também, dependendo, assim, do... Sei, eu acho que tem aquela coisa de quem... senão as pessoas ficam contando, e aí... Eu acho que, assim, porque, assim, as ideias, eu acho que elas têm que serem colaborativas, tá? O formativo, ele fecha a ideia. Mas, assim, o que cada grupo ou cada espaço que a gente determinar precisar, né, tiver de necessidade de diálogo, a gente tem que colaborar aqui e fazer junto, né? Então, acho que vamos focar em uma coisa, né? Se der tempo, se estiver pronto, a gente passa para outra. E a construção de ideias, ela é coletiva. Não é porque eu estou na produção que eu não vou dar ideia do formativo, tá? Principalmente o formativo, a gente tem que chegar no senso comum do que é principal ser discutido, do que é importante ser discutido, em cada lugar que vai ser discutido. Isso tem que ser uma construção coletiva. Pesa muito também só um formativo pensar sozinho, sabe? Né? Porque eu acho que é uma necessidade, cada grupo vai ter uma necessidade e a gente tem que colocar aqui. Então, o formativo vai meio que fechar a ideia, tá bom? Combinado assim? Né? Formativo. Quem está no formativo? Tom. Fernanda do quê? Terreri. Fernanda Terreri. Peraí. Vamos registrar aí. Senão fica aquele podcast só eu falando um monte de nome e ninguém vai entender nada, né? Vamos nas perguntas. Eu queria saber, assim, se pode participar de dois, tipo, do formativo e da produção. Ou é melhor só direcionar para um lugar? Não, foi o que eu estava falando. Vamos estabelecer um lugar, né? Para você poder assumir a responsabilidade. Se não deu certo, vai para o outro. E o formativo, todo mundo vai participar dando ideia. Tá? Então, assim, eu entendo a necessidade, a vontade de vocês do formativo, né? Mas a ideia tem que ser coletiva, tá bom? Depois, se a gente precisar perceber, ou tipo, programação está pronto, não vai fazer mais nada, vamos ajudar em outro setor, tá bom? Aí a gente vai vendo. Mais alguma pergunta? Não? Temos 2 pessoas no formativo. Só 2 pessoas no formativo? Ok. Produção. Ananda. Quem mais? Tati. Tati Gomes. Como?
Tati Gomes. Foi? Todo mundo está em um, pelo menos? Todo mundo está em um, pelo menos? Não, todo mundo tem que estar em um, né? Alguém não está em nenhum? Todos certo? Todo mundo tem tarefa? Eu posso pedir para ela falar de novo quem são e Sim. só para a gente ter noção de quem que qual. Sim. Vamos lá, Nanda, falando no microfone. É. A pessoa já se compromete no podcast. Tá gravado. Já? Depois fala assim, não falei isso. Vamos lá, pessoal. Logística. Fernanda Fernandes, Brian Novaes, Vitória Sena, a Beta e a Juliana Rodrigues. Formativo, Fernanda Terreri, tá certo? E o Tom. Programação, Thaisa, a Má, a Chave, a Bianca e a Sheila. E a produção, Nani, Grace, a Tati e eu, a Nanda. Ok? Ai, desculpa. A Grace, gente. É Grace. Eu sou a Grace. A pessoa fala eu, né? Posso falar do e-mail? Beijando o microfone. Ó, gente, já mandei e-mail para vocês e tem um e-mail que eu não entendi, que é o da Tati Design. Quem que é Tati? Como que soletra esse e-mail? T-A-T-I. Ah, T-A-T-I. Ah, tá, gente, não é isso. E também tem o da Roberta. Roberta. Ah, não, então tá certo, só pareceu que estava errado. Então é só. Depois você vê se chegou, por favor, você me avisa. É o da Nani, é o e-mail da Nani. Sou eu, amor. Tá. Quem conseguir entrar aí, você abriu uma pasta? A gente abriu uma pasta no Drive. O meu tava aí também, taniacapel@gmail.com. Colocou? Tá. Tem uma pasta no Drive. Então, vai abrir um documento. A pasta chama Produção Cultural, é isso, não Coloca a Produção Cultural Sesc. Porque no meu Drive tem várias pastas Produção Cultural. Já não vou achar a pasta de vocês. Todo mundo sabe achar a pasta no Drive? Eu não sei, não. No Drive do Google. Sabe achar a pasta no Google Drive? Porque vai aparecer para vocês no compartilhados comigo e não no meu Drive. Tá? Eu vou passar outro e-mail, tá? Manda aí. Talvez você não consiga. Chega aí, então. Ele é um pouco vergonhoso. Aquele momento que você faz e-mail e não entende a importância dele, né? Bom, vamos organizar a ideia então para a gente começar a trabalhar nas equipes. Ó, vai ter um encontrão, vai ter um circuito, né? Que vocês falaram que é uma programação que vai acontecer em vários lugares. Então a gente vai ter que determinar um período aqui, tá? Período. Vai ter um encontrão final? Então, ó. Galera da programação, tá? Pensa que a gente tem um encontrão final e a gente tem um circuito de artes integradas, tá? E a gente tem que determinar um período para isso acontecer. Vamos estudar aí a questão de como vai ser essa periodicidade. Se a gente não fizer uma coisa muito extensa, ela vai esfriar. A gente tem que tentar ter uma medida aí. Fala no microfone. Muito pequeno. Não, sim, eu acho que é isso. O desafio é que se a gente fizer o negócio muito extenso, realmente esfria, assim. Tipo, a gente percebe também quando a gente faz algo do coletivo que é mensal ou
isso as galera esfria, assim. Vai chegar um momento que ninguém vai mais. Mas se a gente fizer algo também muito em um período muito curto, tipo uma semana, o bagulho fica louco. E aí ninguém consegue fazer nada, assim. Eu acho que a gente vai se atropelar se a gente fizer em período muito pequeno. Eu acho que assim, vamos pensar nisso. Então é isso. Não pode ser muito reduzido esse período, porque são várias atividades, vai ficar cansativo. Não pode ser extenso para não esfriar. Então a gente tem que ver também a quantidade de coisas que vai caber nesse período, quantas atividades vão ter para a gente pensar nesse prazo aí que a gente tem. Certo? Bom, eu achei interessante aquilo que foi discutido semana passada, de fazer algo, por exemplo, um mês, e aí cada final de semana com um coletivo com uma causa, na verdade, em destaque, e a programação semanal, por exemplo, esse final de semana foi o final de semana voltado para a causa LGBT. Então, a semana anterior, as palestras e o formativo voltado para aquela área, entendeu? E aí, final de semana que vem, meio ambiente. A semana, o formativo também trabalha voltado para a área do meio ambiente. Que eu acho que um mês é um período assim que não vai ficar tão extenso. A gente vai conseguir vai ter uma divulgação antes, né, para a gente poder chamar essas pessoas que é o que a gente está fazendo, e vai ter uma boa divulgação e a galera não vai se cansar. Eu creio que seja um bom formato. Tá. Vocês acham melhor dividir então por semanas temáticas? Espera. Vai. Eu só queria fazer uma pergunta. A gente separou os grupos, mas não falou sobre comunicação. E eu acredito que é um grupo... Aí vai para... Então tá bom, então, né? Então, a cada grupo, e aí a gente vai ter que se redividir em outras tarefas também. Eu gostei. Essa é a parte de criação. Parte dela é execução, mas para a gente organizar. Vai ter mais coisas para fazer. Vai ter que alguém apresentar, alguém mediar, vai ter que ter registro, um monte de coisa. Eu achei legal a ideia da gente fazer por temática, né? E aí seria bem bacana. E aí eu penso também que a gente pode fazer, tipo, um pré-mapeamento, sabe, desses coletivos. E, sei lá, se a gente conseguisse ter uma plataforma que esses coletivos acessassem a gente e pudessem se indicar. Porque aí também facilitaria para a gente que está atrás desses coletivos. Seria uma forma desses coletivos chegarem até nós também, sabe? Sei lá, uma plataforma ou um meio de acesso com esses coletivos. Peraí. Cada vez no microfone. Mas esses coletivos acessarem a gente depende de quais coletivos a gente quer atingir. Porque dentro dos bairros de periferia existem grandes coletivos, como a Associação dos Moradores e várias paradas, que eles não têm esse acesso, tá ligado? Aí cabe a nós, dentro do nosso privilégio, tanto de comunicação quanto de se locomover, chegar neles, tá ligado? E aí sim, atingir eles. Aí a gente tem que estar em comunicação com eles. A gente tem que ir atrás deles para eles se conectarem com a gente, tá ligado? A gente tem que ter sempre essa visão que é importante. Peraí. Mas aí... que nem assembleia, nem inscrição. Mas aí é bacana, eu achei bacana essa ideia dos coletivos também poderem ter acesso a nós. Eu acho bacana a gente criar como se fosse um Google Forms, por exemplo. E, sei lá, a gente pode usar nossas redes sociais mesmo, ou então conversar com os nossos amigos que fazem parte de alguns coletivos e falar, olha, nós temos vamos dar prioridade, sim, para nós procurarmos os coletivos que às vezes são menores, que não tem tanta visibilidade. Mas também tem alguns coletivos bacanas que eles podem, através do Google Forms, colocar lá, lançar pelo menos um... Qual é o nome daquele rolê lá? Isso, como se fosse um formuláriozinho falando o que ele é, o que ele faz, qual é a ideia do coletivo. E aí a gente fala, porque assim, os coletivos grandes, eles chamam público. Então a gente pode conseguir, através dos coletivos maiores, um público legal e também divulgar os coletivos que ainda não têm tanta visibilidade para esse público. Tá.
Acho que eu preciso complementar uma coisa aqui para vocês pensarem, mas vai. Eu concordo com a Nani. E eu acho assim que seria legal então a gente fazer. Eu não sei se é uma ideia viável, sabe? Eu acho que todos precisariam opinar nisso. Mas da gente fazer um pré-evento de mapeamento, assim. Da gente conseguir colar em alguns bairros mais periféricos, alguns bairros mais afastados, para mapear esses coletivos com algo bem simples e chamativo, para que eles possam se sentir, sei lá, um pouco mais acolhidos. E legal a ideia de fazer um doc que fosse um formulário, porque aí os coletivos que a gente não consegue, talvez, chegar, atingir, mas que estão vendo a necessidade do evento, Então, peraí. Deixa eu fazer uma provocação antes de continuar aqui o debate. Para que a gente vai mapear? Para que a gente vai chamar os coletivos? O que eles serão no evento? É uma pergunta. Pode responder? Pode. Eu acho até porque é um circuito de arte de coletivos, né? A ideia é que a gente tenha essa rede de coletivos entrelaçadas. Então, a ideia de mapear os coletivos é que eles sejam parte da atração do evento. Parte da atração do evento, ok. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer. Porque uma coisa é chamar os coletivos como público, tá? Então, a gente pode coletar essas informações durante o evento, tá? E aí sim a gente cria uma rede a partir do discutido nos formativos, tá? Isso é uma proposta. Eu acho que se a gente ampliar demais para coletivos, a gente perde um pouco o fio da meada do que fazer. Quanto participação. Eu acho que a gente pode focar em quem está aqui organizando e um ou outro que seja bem representativo, que a gente pode chamar, sei lá, dentro da atividade de formação como estudo de caso, como representante, entendeu? Porque assim, tá, vamos fazer dentro da programação a gente vai fazer uma semana aí, um final de semana de discussão, então, da questão do feminismo negro, certo? Não tem ninguém aqui, ou tem alguém aqui, mas acha que tem um coletivo que também é representativo. Vamos montar uma mesa e colocar todo mundo para debater, tá? Eu acho que a gente tem que focar um pouco no que a gente quer, né? Porque se a gente chamar todo mundo para participar, a gente não fecha uma grade de programação. Só uma ideia. Se vocês acharem que é melhor chamar todo mundo também, é uma opção, a gente vê como viabiliza. Só por uma experiência prática, quanto mais a gente fechar no sentido de criar um núcleo duro da ideia, para depois abrir, quando a gente já abre com objetivo. A gente já abre estabelecendo diálogo. Porque se chamar mais gente para dialogar, talvez... Né? Então, a democracia é linda, mas a gente precisa de um mínimo de organização para organizá-la. Porque todo mundo tendo voz, só uma ideia de experiência. Agora, se vocês acharem que não, a gente quer criar realmente um movimento grande, vamos chamar todo mundo para dialogar e vira o que virar, ok. Só mesmo uma provocação aí para pensar, tá? Nós não definimos algumas coisas que é quando efetivamente vai acontecer e tal, isso também interfere. Eu acho que é um tempo muito grande que a gente vai desprender nesse mapeamento. É importante, eu acho que seria para projetos futuros. Para agora, seria concentrar mesmo na nossa ideia inicial, que deu a semana passada, e, além de coletar lá no dia, disseminar para que o coletivo que estiver lá e conhecer algum coletivo, indicar e fazer esse mapeamento, ajudar a gente no mapeamento. Acho que é mais interessante. Esse mapeamento passa a ser um objetivo do projeto, do evento, nesse caso, tá? Não querem isso, a gente repensa, tá? A ideia mesmo é a gente debatendo e levantando essas problemáticas para achar um método de trabalho que seja eficiente. São vários os métodos. Então, a gente está meio tentando elaborar mesmo, tá? Eu não sei se eu estou me adiantando, mas a gente poderia organizar essa forma de achar os coletivos a partir dos núcleos. Então, a gente cria 3 núcleos base que vão se desdobrar. Então, por exemplo, núcleo da mulher, núcleo social, núcleo da arte. No núcleo da mulher vai entrar saúde para a mulher, feminismo e, sei lá, mulher negra, feminismo negro. No núcleo da arte pode entrar os shows,
as exposições e não sei o quê. No núcleo social entra o LGBT, a discussão do racismo, todas as questões sociais dentro desse núcleo. Aí eu acho que fica mais fácil de direcionar. No arte também, audiovisual, sei lá, qualquer outra coisa, assim, comunicação. Eu acho que racismo permeia todos os temas. Uhum. Né? Mas é uma dica, assim, que eu pensei aqui. Acho que, não sei, pode ser relevante. Não, acho interessante fechar as temáticas também para a gente começar a ter uma clareza do que vai ter de discussão. Só pontuar que dentro desses núcleos, acho que o LGBT e mulheres e o feminismo, ele entra no mesmo... Quanto que a parte de gênero, sabe? A mesma coisa. Você acha que entra tudo aqui? Mulher, LGBT... É. Eu acho que são pautas diferentes. Por quê? Não, eu acho assim, estão integradas as questões de gênero, porque o machismo afeta todas as questões, mas tem algumas questões, tipo, específicas de cada coletivo, assim, tipo, e de cada... É. Tirar o lance do gênero, tá ligado? Porque tudo que tem um gênero não inclui. Se a gente se coloca aqui, por favor. Não, isso é importante. Vai. Eu defendo isso muito também. Tudo que tem um gênero não inclui, tá ligado? Se a gente vai discutir mulher, uma pessoa que perante a sociedade é lida como um homem, mas ela se sente uma mulher, ela não vai se sentir incluída e abraçada, tá ligado? Então eu acho que o lance do gênero a gente pode tirar. Não só falar da mulher, tá ligado? Porque tem uma mulher trans, tem pessoas não binárias, tem outras pessoas sofrendo outro tipo de opressões que a gente precisa olhar pra elas, tá ligado? Tipo, a gente não tem que olhar só pra gente, a gente tem que ver que a gente já tem uma parada muito grande voltada pro lance da mulher. A gente, às vezes, nem precisa mais de tanta essa atenção, a gente precisa dar essa atenção a quem realmente precisa, tá ligado? A pautas que são realmente, de fato, importantes. Tem mulher trans morrendo, tá ligado? E elas não se sentem acolhidas. Tem travesti apanhando, saca? A gente tem que pensar nessa galera. Tirar um pouco do foco da gente, que a gente já tem esse foco, todo mundo olha pra isso hoje em dia, e passar isso pra eles. A gente está nessa discussão no Mulheres à Mostra porque tudo que tem gênero não inclui, não é inclusivo, tá ligado? Tipo, por isso que tem que tirar, tá ligado? Falar de mulher é falar de uma coisa muito restrita. Sendo que outras pessoas se sentem assim, mas perante elas não são lidas perante a sociedade dessa maneira, tá ligado? E aí cabe a nós olhar nosso privilégio de fala, de tudo, e dar esse lugar de fala para eles, tá ligado? Nossos temas são debatidos o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente é falada, a gente é vista, tá ligado? A gente tem que acabar com isso. Tipo, já deu, tá ligado? A gente tem que meio que deixar de lado o nosso e olhar pra eles. Tipo, eu sou a favor de não ter esse lance de gênero. A gente pode surpreender, né? É, exatamente. Muito bem! E na contramão de que todo mundo tá esperando que vai acontecer, surpreender. Ao invés de levar o tema já. Entendeu, Tati, o que é não ser óbvio? Uma conversa paralela sobre, ela falou assim, tenho uma dificuldade ou um medo de projeto ser óbvio, né? Eu falei assim, tudo o que já foi realizado, se você fizer igual, é óbvio. Tudo que eu tentar transformar, eu já fujo do óbvio, meu projeto já é válido. Acho que essa discussão é muito legal, é o que a Sheila falou. Podemos construir uma coisa diferente. Né? Isso já é uma pauta diferente. Para que a gente separe em grupo se a arte, na verdade, não tem gênero, não tem cor, não... né? Ok? Então, a gente poderia juntar, sendo só o social mesmo, assim, sem ter gênero. Só o social. Sabe o que eu acho que seria bacana? Construção é assim. A gente pensar nesse núcleo social e introduzir alguma coisa para a criança, sabe? Porque, assim, a construção do ser vem desde criancinha. E uma coisa que eu fiz o ano passado que eu gostei bastante foi participar de um encontro que falava sobre cabelos afro, cabelos cacheados, e era para criança. E aí, acho que seria bacana a gente fazer... aí já entra, não sei, gente, é só um insight, uma coisa que veio aqui agora. Fazer como se fosse uma oficina para mostrar para as crianças como o cabelo delas é legal. Então, a gente poderia trazer alguns borrifadores, ou então a gente vai explicando, e aí a gente pega cada uma criança, começa a pentear o cabelo daquela criança e mostrar o cabelo afro dela como é legal. Alguma coisa desse tipo para criança, sabe? Principalmente para as crianças negras de cabelo crespo, de cabelo afro.
cacheado. Não sei, foi um insight, assim, acho que seria bacana. Cabelo liso também? Cabelo liso, todo tipo de cabelo. Tá bom. Mas aí seria legal ter crianças negras, brancas, o cabelo liso, cacheado, juntas. Sim, aí as crianças de cabelo liso ou cabelo cacheado, porque nesse encontro teve, foi uma coisa... E elas começavam a entender também o porquê de não falar que o cabelo do outro é um bombril, ou porque a conscientização da criança branca, da criança... Sei lá, gente, é uma coisa, acho que deveria ter algo voltado para criança. Podia ter uma legal. pauta, você é lindo como é, sabe? Uma coisa assim. Você é linda como é, você é lindê como é. Eu acho que, eu gosto muito dessa ideia, dessa proposta de integrar, entendeu? E trabalhar o ser, né? O ser social, o ser artístico e o ser em construção. Talvez a gente possa ter esses três subtemas. O que vocês acham? Ser social, já que a gente está falando de território, o ser social é importante, porque o meu estar no território, o meu ser no território, é o meu ser social, né? Inclusive, que a gente pode pensar política pública, mobilização da sociedade civil dentro desse eixo. Então, a gente está criando 3 eixos, tá? Então, eixo ser social, o ser artístico, né? O que é ser artista? Esse ser de transformação, esse ser de olhar, né? Esse todo, esse estar no mundo e transformar o mundo pela arte, tá? Eu acho que o ser em construção, que é o eixo que pega a criança e que a gente pode pensar várias oficinas e atividades onde a criança seja criança em primeiro lugar, né? Porque quando a gente pensa assim que a criança está perdendo o lúdico, ela está perdendo essa capacidade talvez de acreditar na fantasia, de acreditar na transformação do mundo, porque quando a gente é criança, tem 2, 3 anos, 4 anos de idade, a gente acha que é super-herói vai mudar o mundo, né? E está acabando isso, ela está virando, sei lá, o que a criança está virando? Uma reprodução, talvez, de YouTube, de propaganda. Eu vejo isso muito nos meus sobrinhos, assim. Então, assim, vamos voltar para essa construção, ainda bem, nessa construção do ser lúdico, pensar um pouco como é que a gente pode trabalhar isso, tirar essa concretude que as crianças estão recebendo desde muito cedo. Isso é incrível, da criança se sentir inclusa. E aí, eu tenho uma questão agora para colocar, porque eu não sei se isso é expandir demais ou ampliar demais a questão do ser, mas desde que eu venho trabalhando com a educação especial, eu penso muito na acessibilidade das pessoas com deficiência nesses eventos culturais, principalmente. Eu penso, por exemplo, eu trabalho com o Fran, ele é um autista, eu sou acompanhante pedagógica dele. E aí tem questões, por exemplo, de acessibilidade do autista que ele tem muito a contribuir, gente, muito a contribuir. Eu faço aula de teatro com ele, eu faço aula de música com ele, e ele tem muito a contribuir com isso. Só que tem espaços que ele não consegue ter acesso pela quantidade de barulho ou pela viabilidade do local, e entre outras coisas. E eu penso que talvez a gente pudesse ampliar, já que a gente está trabalhando o ser, trabalhar também esse ser, que ele tem muito a agregar. Assim. Eu acho que seria legal a gente pensar nessa acessibilidade para as pessoas com deficiência, tanto física quanto, enfim, dentre tantas outras deficiências que a gente tem. Acho que isso fica uma... Então, mas aí depende da atividade. Por exemplo, tem atividades lúdicas que eu consigo trabalhar com o Fran que não necessariamente precisa do barulho. E tem barulhos, por exemplo, que o Fran consegue acessar tranquilamente. E daí, só que a gente entra... os sensoriais a gente consegue trabalhar bem. Ele não tem a fala, por exemplo. O Fran ele não fala, então a comunicação dele é totalmente expressiva. Então, por que não uma oficina de expressão corporal, sabe? É bacana trazer isso. Por que não uma oficina de expressão facial, sabe? O autista ele tem uma certa dificuldade em entender a face. E aí eu fiz um trabalho com o Fran de expressão facial
e deu super certo, assim. Ele estava entendendo o que é ficar bravo e o que é ficar feliz, sabe? São pequenas coisinhas, assim, que a gente pode fazer para incluir essas pessoas. E eu acho que não só voltado para ele, mas na inclusão mesmo. Da mesma forma que ela falou de ter crianças brancas e negras para aprender a mesma coisa, de ter pessoas sem deficiência, pessoas com para poder entender essas questões, sabe? E tem muita coisa assim voltada para o autista que é incrível e a gente pode ter acesso e acessibilizar eles a ter esse tipo de comunicação, sabe? E não só para o autista, como, enfim, outras áreas aí. Então, acho que fica uma observação para a equipe de programação, principalmente as atividades voltadas para a criança, a gente pensar com carinho e com calma e ser atividades que atinjam todas as crianças. Acho, por exemplo, uma oficina de teatro que foca só em expressão facial, muito legal. Como a gente pode ter uma oficina de corpo, o pessoal da dança está querendo difundir a dança, uma oficina de corpo, né? Pensar em coisas, sabe? Jogar na roda para a gente ver se a gente chega numa... Você queria falar antes? Está pedindo ali? Ah, a Nanda pediu antes. Achei muito válida essa questão que você colocou da acessibilidade. Era uma das coisas que eu já tinha anotado aqui, que eu acho muito importante. Por exemplo, eu acho importante que toda a programação tenha o intérprete de Libras, entendeu? Para que realmente esse público possa participar. E eu acho uma coisa legal assim, por exemplo, você falou da questão de uma oficina voltada, né? Eu acho legal quando a gente consegue fazer alguém não sentir exatamente aquilo que a pessoa sente, mas viver um pouco daquilo que ele vive. Então, por exemplo, colocar uma programação, um momento ali, para que quem for participar de determinada palestra consiga entender um pouquinho do universo daquela pessoa, daquela limitação, sabe, para, de fato, transformar quando uma próxima experiência daquela pessoa com alguém que tem aquela deficiência. Eu coloquei outra coisa ali que é da sua área. Quase todo projeto é muito bom prever isso, tá? Significa que os projetos são pensados, que é acessibilidade e impacto ambiental. Então, fica aí para todos os setores que acessibilidade e impacto ambiental são regras bases, tá? A gente vai ocupar um espaço, a gente vai ocupar pensando nesse impacto ambiental. Eu queria inteirar também na minha fala que, quando eu falo acessibilidade, eu não sei se todos têm isso entendido, assim, mas quando eu falo acessibilidade e integração e entre outras coisas, eu não estou falando, tipo assim, para a gente fazer uma oficina voltada para esse público. É importante, sim, porque pouco eles se sentem acolhidos em espaço, então é legal ser algo voltado para eles, mas eu penso que todas as oficinas, todas as atividades que a gente for fazer tem que ter um tipo de acessibilidade para que essas pessoas possam chegar até lá. Pode ser, por exemplo, que a gente faça uma oficina com crianças para cabelos, enfim, de diversas formas, só que como é que a gente vai incluir aí uma criança com câncer, por exemplo, ou uma criança com uma criança surda, ou uma criança cega, ela não pode ver o turbante, mas ela pode tocar, né? E eu acho que seria bem bacana se a gente conseguisse fazer alguns tapetes tátil, sabe? É uma coisa que a gente pode fazer com reciclável mesmo e que é muito válido e ninguém pensa nisso, assim. A gente acha que a acessibilidade é cara. Algumas acessibilidades realmente são caras, mas outras a gente pode fazer nós mesmos, assim, juntar algum material e fazer. E existem várias formas, e acho que a gente pode pensar na acessibilidade de todas as oficinas, todas as palestras, para todas as pessoas. Eu acho que a questão é isso, monta a programação, tá? E aí, dentro da programação, a gente faz um debate se é acessível a todos, se não for, como é que a gente faz ser. Se não tem como, né? Tipo assim, vou fazer uma atividade para a terceira idade num casarão que tem que subir 3 lances de escada. Não, né? Não está acessível, tá bom? Então, assim, vamos pensar a programação. A gente guarda esses 2 tópicos, que eles são essenciais. Pensar da programação, a gente parte para a avaliação da acessibilidade, da troca de ideias, tá? O local a gente também precisa ver, tá? E aí o local também perpassa por isso, tá? Então, assim, eu acho que acessibilidade e impacto ambiental é regra básica quando a gente pensar qualquer coisa,
tá? Pessoal do formativo pode ter um educativo, tá? E esse educativo avalia e propõe a acessibilidade, principalmente nas atividades infantis, tá? Que é o que a gente está pensando nessa construção do ser. Eu acho fundamental que essa construção seja realmente igualitária, né? Então, pensar já de saída a atividade que seja igualitária, beleza? O tapete tátil, qualquer criança pode participar da atividade. Pode até fazer uma oficina de tapete tátil. Uma oficina de tapete tátil. O que eu penso, por exemplo, quando a gente fala em criança, fazer atividade entre pais e filhos e promover essa troca, né? Que às vezes a gente está perdendo também no dia a dia, nessa coisa rápida da criança ficar o dia todo na escola, o pai, né? A criança já ficou na escola. Gente, a Ananda tem que ir. Alguém pode assumir a função dela de... A Grace? De escribão. Que Grace? Grace tá... Vocês conseguiram abrir o documento? Abriram aí nos computadores? Beleza? Eu acho que a gente pode colocar essas coisas. Vai montar a ata, tá? Bom, a gente tem como tarefa, então, tá? Isso é uma tarefa do coletivo. Pensar o que poderia ser discutido nesse ser social, certo? Pensar que aí a gente pode ter subtópicos nesse ser social, certo? Como é interagir em sociedade, como é interagir no território, como é interagir no território com as suas diferenças, como produzir igualdade nas diferenças, são coisas que a gente pode abordar, tá? Sustentabilidade nesse ser social, depois a gente vai falar da sustentabilidade do próprio projeto e do evento, tá? Eu tenho uma pergunta. Vamos pensar nesse ser artístico. Esse ser artístico como agente transformador, inclusive propondo política pública e transformação social. E voltem a ouvir o podcast do Vinícius, que eu acho que é bem importante para a gente refletir sobre que sociedade e o que a gente pretende de objetivo final com essa mobilização, tá? E o criança a gente já debateu bastante. Pergunte. Eu ia perguntar se, assim, a gente falou sobre dividir em temáticas, né? E aí as temáticas que a gente vai abordar seria o ser social e a arte, ou a gente tem algo mais específico? Ó, vamos trabalhar com isso como eixo. Ser social, ser artístico, ser em construção, tá? E aí, se vocês quiserem propor subtemas, tá? Entendido? Dentro a semana do ser social. Então, a gente vai ter uma semana do ser social, uma semana do ser artístico, uma semana do ser em construção. Quarto final de semana, encontrão. Pode ser assim a programação? Né? Então, eu posso propor, por exemplo, na semana do ser social, 3 atividades. Sexta-feira no coletivo X, sábado no coletivo Y, domingo no coletivo Z. Certo? Então, quem são os coletivos que recebem? E aí, o que eu acho bastante legal, por exemplo, é um coletivo receber uma atividade que não seja da pauta dele. A gente pode pensar nisso, para promover troca, né? Então, assim, sei lá, o coletivo de dança pode receber, dentro do ser social, uma palestra, enfim, X, que vocês vão pautar. Claro, amiga! A gente só cresce fora da zona de conforto, né? Porque aí o pessoal da música, da dança, vai ser obrigado a preparar uma parede para vocês grafitarem. Olha que coisa massa, tá? Ó, principalmente porque é interessante você ter uma vivência diferente, transformar, se preparar para receber o outro, né? Eu acho que a gente consegue, nessa troca, mobilizar mais pensamentos do que se a gente ficar fechado só no nosso rolê. Porque aí, beleza, naquele território eu domino, mas eu vou dominar tendo que trazer o meu mesmo público para uma pauta que não é... Entendeu? Se a gente conseguisse
vai ser sucesso, a gente faz qualquer coisa. Aí, no nosso território, a gente pinta e borda, tá? Tava falando isso e... Tá. Então, programação, 1 semana para cada eixo, pensar em 3 atividades ou 4 atividades, enfim, né? E aí, o encontrão. O que pode ser legal? Dentro dessas atividades e preparando coisas para o encontrão. Criar uma programação do encontrão, tá? Então, sei lá, fiz uma oficina de tapete tátil, tá? Fiz com quem? Fiz com as crianças? Não, fiz com formadores, né? Talvez seja uma atividade no primeiro momento importante fazer com formador, né? Inclusive para esclarecer para o formador, que é um exemplo, tá, gente? Só porque a gente falou aqui, tá mais fácil para pensar todo mundo. É importante eu falar isso para o formador, que qualquer criança pode brincar nesse tapete, qual a ideia desse tapete, qual o objetivo de integrar a brincadeira nesse tapete. O que o formador vai fazer no dia do encontrão? Vai aplicar em crianças que estiverem lá. Dá para entender aonde que fica a minha integração? Então, eu trabalhei o teórico e aí eu mando no encontrão ele para o prático. Tá? Ideias para vocês elaborarem durante a semana e trazer aqui para a gente ir preparando isso. Tá? O que mais? Alguma dúvida? Não? Um objetivo, então, é mapear. Produzir documento. Dentro desses documentos, eu acho que vocês precisam sim, e é urgente em Ribeirão Preto, pensar política pública. Né? Por isso que eu acho que realmente voltar a ouvir o podcast, a fala do Vinícius, para pensar no objetivo dessa mobilização. A gente foi para um outro caminho criativo que mudou um pouco a configuração do Se Vira, né? Mas eu ainda tenho que pensar que o meu objetivo final está ligado com tudo aquilo que ele falou. Então, para que vai servir o mapeamento? Para eu construir uma rede, que eu vou construir durante esses encontros, né? Para que eu vou produzir documento? Para dar suporte para essa rede. Essa rede vai invadir o Conselho de Cultura. Enfim, essa rede tem que se mobilizar, né? Construir um diálogo com o poder público, né? Com o terceiro setor, com a sociedade civil. Tentar, né? Mobilizar mesmo, trazer gente, construir pensamento, tá? Não adianta, é muito legal esse vamos fazer, a gente faz, mas a gente faz para construir algo. E esse construir algo também é construir diálogo com as outras esferas para dar suporte. Entendem isso? Então, voltem a ouvir o podcast do Vinícius para refletir bem aonde a gente vai chegar com cada ação, principalmente o pessoal do formativo. Tá? Que pensamento a gente está construindo com isso? Vamos continuar falando de território, que é importante, né? Vamos falar, então, dessa questão do todos juntos, que é importante, né? Que pensamento a gente constrói como objetivo final dessa proposta? Isso, e a linguagem que a gente vai... Porque a gente cai na zona de conforto de falar sempre para a mesma galera, que é a galera que já tem acesso a muita informação. E talvez a gente fazer isso para essa galera não é tão interessante. A gente precisa levar informação para as pessoas que de fato precisam de informação. E como a linguagem que a gente vai usar para fazer isso acontecer é muito importante. Eu acho que pensar... E como a gente vai chegar lá, porque a gente precisa chegar nesses lugares. Se a gente fazer uma coisa para quem já precisa... Não é massa, porque essa galera já tem informação, eles já sabem de tudo que a gente vai falar. Essa informação para eles não vai agregar tanto assim quanto se a gente chegar num lugar que precisa muito isso ser falado, discutido, onde as pessoas são oprimidas, se sentem oprimidas dentro da própria casa porque elas não conseguem se reconhecer e se afirmar como alguma coisa. Acho que a gente tem que pensar nisso. Então, acho por isso sair da zona de conforto e por isso pensar todas as atividades, como a gente falou do tapete. A minha programação de formação vai ser formar formadores. Esse encontrão eu tenho que trazer publicão geral para que esses formadores troquem com a sociedade.
Eu não sei como, mas, tipo assim, acho que eu queria compartilhar isso. Como a gente está pensando nesse encontrão? Tipo, isso vai ser um encontrão de todos esses eixos, e aí a gente vai abordar todos esses eixos, tipo, ou vai ser um festejo, e aí a gente vai festejar todas essas 3 semanas, ou, não sei, eu queria saber, tipo, como a gente está pensando nesse encontrão. Peraí. Inscrição? Fala primeiro, então. Eu acho que é interessante lembrar, tá surgindo uma ideia de fazer na cidade uma manifestação pela cultura, na verdade é um fórum cultural. E nesse fórum tem se levantado a questão da marginalização da cultura. Entendeu? Porque no momento atual, tipo assim, está sendo posto que a arte não é necessária. Entendeu? Que a arte é vagabundo, que a arte ela é só aquela arte transgressora, as intervenções culturais são só aquela que todo mundo fica pelado, enfia o dedo não sei na onde, na tomada, sabe? Então, é essa marginalização da cultura que esse governo conseguiu colocar em geral na sociedade. Então, a cultura tem o poder de fazer as pessoas pensarem. Aí, nessa ideia de fórum, eles fizeram essa provocação de ter uma manifestação e ter um caráter de cultura que agregue. Que junte pessoas que não é público. Tipo, tem teatro que é específico para público de teatro, que ele vai compreender o que se passa, vai compreender os textos. Agora, tem uns que você consegue dialogar com massa, entendeu? E ele tem um conteúdo. Entendeu? Então, aí surge essa necessidade da cultura se aproximar da base. Entendeu? Acho que para vocês que estão pensando num festival, eu não sei bem, eu estou vendo agora, mas acho que é interessante pensar nisso. Que esse encontrão seja isso, né? Que a formação, que as atividades formativas sejam o espaço de reflexão e que o encontrão seja a realização dessa reflexão. Acho que a gente pode pensar por esse lado. Era isso que eu ia falar. Não, em relação a isso é a soma, é o fechamento do evento. Então, parte do que aconteceu durante o evento, acho que é importante ter no encontrão, porque nem todo mundo vai em todas as atividades, nos outros eixos, vai participar. Então, é legal a gente pensar também, tipo, isso foi bacana, tal, fazer o convite para aquela pessoa que participou, ou para alguém que ministrou, que deu a palestra, vamos fazer vai ter um encontrão e tal, já deixar meio que estabelecido. Não sei, talvez seja uma ideia. É um momento para mostrar o que aconteceu de aprendizado ali, né? Fala de novo aqui. Fala de novo. O encontrão é um momento para mostrar o aprendizado que aconteceu durante todas as outras semanas e tudo mais. Que nem as oficinas que a gente tem dado, assim, com as crianças, sabe? Quando chegar na feira do livro lá, a gente vai usar tudo aquilo para deixar eles fazerem, sabe? Para mostrar o que eles aprenderam e adquiriram com aquilo. Tá, mas eu estou aqui refletindo. Deixa eu chamar de tia, gente. Ó. Eu tô pensando aqui na provocação do Eliezer. Eu acho que a gente tem que também elaborar durante a semana todo mundo. Eu falei de fechamento e tal, que não sei o que lá, porque eu estava pensando mais como postura de artista, né? Se a gente deixar a praça limpa, a gente já mostra que veio e tal. Mas eu acho que ele colocou um peso 2 nessa preocupação. É mostrar que isso é importante. Tá? Para a gente não fazer uma ideia muito fechada na nossa ideia. Tá? Que talvez a sociedade precise que a gente fala, isso aqui tem que existir. Não é isso? É isso. Na verdade, assim, tá no momento que está sendo negado o direito à cultura, que ela não é necessária, que isso é algo que a gente pode cortar e não vai fazer falta alguma, entendeu? E a aproximação com a cultura, na verdade, demonstra que, mano, todo mundo precisa dela. Precisa fazer diferença. Precisa fazer diferença. E a cultura, ela tem um impacto muito grande, tipo assim, numa comunidade, a gente consegue conversar de coisas que, de repente, não se conversa de uma forma que a pessoa reflete mais profundamente, entendeu? Quem tem o acesso a ela, entendeu? Ela se coloca melhor como cidadão, né? E também tem o prazer de consumir a cultura, né? Que a gente precisa, a gente trabalha, a gente produz, a gente corre atrás de pagar conta. Não trabalha, é pagar conta, né? Eu acho que volta um pouco quem estava aqui no comecinho lá na sala, que a gente estava falando
do projeto do Brian, né? Que a gente está falando que tem um banheiro, que não é banheiro, que pode ser banheiro, que é um vestiário, o que faz, inutiliza a área, porque tem gente que faz as necessidades lá e fica um cheiro ruim, é um espaço que eles usam da praça, ou não, E eu acho que é isso, assim, que a gente estava falando para ele. Então, vamos falar para o geral, porque eu acho que cabe bem no evento. Se as pessoas da comunidade, para além do grupo dele, começarem a utilizar a praça também, essa praça vai ser cuidada. Né? Acho que essa conscientização do espaço público que é de todo mundo e que a gente precisa do nosso espaço de lazer e é a arte e a cultura que promove esse espaço funcionando. Então, a gente tem que pensar em agregar. Foi o que a gente falou para ele. Cria uma feira, já que vocês têm atividade toda semana, uma vez por mês, cria uma feira onde chama todo mundo daquele bairro, pega a tiazinha que faz o guardanapo, outra que faz pão, faz uma feirinha, porque aí está ampliando as ações para toda aquela comunidade. Toda aquela comunidade começa a ver a necessidade de cuidar daquela área, né? Começa a se sentir responsável, se apropria daquela área e vai cuidar, né? Então, talvez também a gente às vezes pensa, me incomoda muito isso. O espaço público, quem cuida é o poder público. E aí eu posso lá jogar meu lixo no chão, que está tudo certo, porque é responsável. Aqui, a prefeitura não vem limpar, mas jogando lixo. A gente tem uma rua lá, em Araraquara, que choveu, ela fica inundada, é um transtorno, né? Porque a prefeitura não limpa a galeria de esgoto, só que tem um ponto de ônibus em frente ao supermercado, onde ele fica tulhado de lixo, que o pessoal toma os Danones e as coisas da vida e fica tudo ali. Aquilo tudo entra no esgoto e não há prefeitura que dê conta de limpar aquilo, né? Então, assim, eu acho que assim, é essa a questão, né? Quem conscientiza para isso? São as atividades artísticas, né? Que cria uma cultura de cuidado, que cria uma cultura de apropriação do espaço, né? Então, acho que fica aí para a gente pensar nessas atividades com esse olhar e o quanto isso é importante. Por quê? Porque, sim, a gente está indo contra o movimento que está falando que nada disso é necessário. Só que a gente sabe que isso é necessário. Lá em São Paulo, em 1990, já teve o movimento da arte contra a barbárie, que foi exatamente levar todos os grupos artísticos para os lugares de maior vulnerabilidade. Teve grupo de teatro embaixo do viaduto, teve grupo de teatro se enfiando em casa abandonada e falando, olha, pessoas, vocês são pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade, neste momento, principalmente, tá? Então, assim, senão a sociedade vai virar isso que eu vi hoje comprando passagem vindo para cá. Chegou um cara, se enfiou na frente, eu cheguei junto com um moço. Aí ele pegou e cedeu gentilmente à frente da fila para mim. Chegaram 2 homens e entraram na frente de todo mundo, inclusive de uma mulher grávida que estava à frente de todo mundo, tá? Não, só vim perguntar. Aí perguntou, ficou mó tempo ali, né? E saiu. Saiu desse guichê, tinha um senhorzinho aqui brigando e xingando o funcionário, porque o funcionário pediu o documento para ele e... Aí eu falei assim, gente, que mundo difícil. Não é, gente. Coitados dos funcionários, imagina, em 5 minutos que eu observei a cena, eles lidaram com 2 problemas super difíceis. Como é que você termina o dia? Da mesma forma que os caras que chegaram ali, passaram aquela energia, né? Você termina querendo realmente, né? Então, não, a gente tem que mudar essa energia, né? Tem que ser responsável por mostrar que os nossos eventos culturais... Talvez esse evento não deva acontecer na área central. Todo o evento? Todo o evento. Não, o evento não deve acontecer na área central, porque não é todo mundo que tem acesso ao centro. A gente tem que pensar nesse lance de locomoção também. Porque se locomover hoje em dia é um privilégio, gente. Pagar R$4,20 para andar de ônibus, puta que pariu. Ouvindo aí tudo isso, que é super válido, e a ideia dela também de levar isso para lugares que a galera não tem tanto acesso assim, até mesmo pela mobilidade de ter que sair de casa para vir para o centro, etc. e tal. Tem uma praça perto de casa, chama Balão, lá, não sei se vocês conhecem, perto do Parque Ribeirão, Balão da Lusitana, e lá era bem abandonadinho, assim, e eu fiquei super feliz porque eu passei já alguns sábados e tem uma galera lá que está levando uma feira noturna todo sábado para lá.
tem espaço para crianças brincarem, então eles levam um monte de brinquedos para as crianças, assim, de pular, escorrega, essas coisas. E hoje a praça está bem organizada, está limpa, é enorme o lugar, é um lugar bem bacana, assim, bem massa. E a gente pode pensar nesse espaço para promover alguma coisa também. Sei lá, como a gente pode ir pensando ao longo do caminho isso, mas é um espaço grande, tem um gramado bem bacana e pensar em alguma coisa lá seria bem legal. Eu acho que é importante a gente pensar... Pera. Rapidinho. Assim, lá também, é claro que tem diversos bairros periféricos longe, mas esse espaço, é só uma ideia, tá, galera? Esse espaço, ele atrai bastante gente, porque tem o Progresso, Jardim Progresso, que é onde eu moro, Parque Ribeirão, Branca Salles, tem o Jardim Marquese, o Maria da Graça, que são bairros bem periféricos, assim, a galera conhece bastante, assim, sei lá, uma ideia. Tá. Peraí. Eu acho que a gente pode pensar em separar, tipo, por zona, tá ligado? Zona Leste, Zona Oeste. E separa todas as 4 zonas tipo, chega nas comunidades carentes. Porque não adianta nada a gente fazer bagulho aqui no centro, porque a gente sabe que o pessoal de lá não vai colar, tá ligado? Uma porque a acessibilidade e também porque às vezes não se sente confortável, tá ligado? De estar colando em certos lugares. Então eu acho que é da hora a gente pensar em vários pontos, assim, periféricos e chegar. Porque não adianta nada a gente fazer o bagulho pros boy, tá ligado? E não pensar nos nossos. Peraí. Inscrições. Já vai chegar aí. Aí eu acho que vai até fechando, assim, né? De falar dos zonas. De repente, vamos por 4 lados da cidade. Entendeu? É interessante. Sim, e aí, tem 4 semanas. E aí, isso também é legal pensar que cada lugar tem uma particularidade. Entendeu? E aí, programação, pensar no território que está levando, estudar o território e oferecer o que é próximo. Por que não até um mapeamento meio prévio ali, tá ligado? Com o que costuma ter nessa área, o que de repente tem interesse em ter aqui. Então, essa tarefa que já era tarefa, a gente retoma na semana que vem, o entendimento do território. Acho bem legal, a gente tem 4 finais de semana, cada um numa região da cidade, traça esses perfis, vê que espaços tem ali que integra mais bairros, para a gente propor. Já tem cada um num lugar, tá ligado? Já dá para ir fazendo esse mapeamento e entender a necessidade de cada um. Sim, vocês mesmo dão conta de fazer. Eu não sei o quão difícil seria, né? Mas assim, uma ideia, como a gente pensa no ambiental também, não necessariamente pegar um lugar que já é limpo e que já está certo e conservado, mas um lugar abandonado, onde a gente possa arrumar, levar latões de lixo e tudo mais, entendeu? E aí criar um projeto ali num lugar que não vai muita gente, e aí a gente vai criar um ponto ali, entendeu? Isso é massa, porque consegue fazer um antes e depois do espaço e mostrar o quanto aquela ação foi renovador. Sim. Eu acho muito massa dividir as semanas em zonas também. Só que aí eu me preocupo com uma questão. Eu tinha falado da necessidade do circuito de artes integradas, justamente porque, por exemplo, se a gente dividir as semanas em zonas e em temas, corre o risco de um lugar não ter acesso àquele tema. E mas aí dá pra gente começar a gente pode pensar, mas aí a gente pode pensar em como vai fazer isso. E ver a necessidade de colocar de acordo com aquilo. Tá? Por isso que é importante entender esses territórios, então, né? Se eu tenho um bairro, por exemplo, onde eu vejo muitas crianças que estão em condições de maior vulnerabilidade, por exemplo, onde eu moro tem um bairro próximo que as crianças são, assim, muito abandonadas. Aquelas famílias grandes que o pai e a mãe trabalham, então o filho de 10 cuida do de 8. E aí você faz atividade, só vão as crianças. Né? Porque é um bairro dormitório, as crianças ficam ali, é da escola, eles se cuidam. Então, por exemplo, seria um lugar interessante, talvez, para propor atividades. Né? Essa criança está perdendo exatamente a infância dela, cuidando do irmão e alguma coisa assim, não tendo essa
um bairro ou uma região que vocês percebam que tem um índice maior de violência, por exemplo, de violência doméstica, um índice maior de violência na juventude, um índice de poluição ambiental, porque a gente também pode ver isso. Ah, tem uma empresa ali que polui demais. Então, assim, ver que cara que tem essas regiões aí. Tragam. Dentro do que você falou da violência doméstica, uma coisa que a gente tem que pensar é que quando se fala de violência doméstica, às vezes, o lugar, a gente não pode chegar falando para as mulheres que elas têm que se livrar, pá, porque pode ser pior. Então tem que chegar tipo de outras formas e conversando, né? Como que você vai falar, tá ligado? Porque tem certas fitas que não cabe lá dentro, né, mano? Até cabe, Porque mas é a maneira que a gente vai falar. Então, é aí que o formativo e a programação tem que trabalhar. Né? De repente, uma pessoa que seja representativa daquele setor, que tenha uma fala legal, né? Então, assim, aí pensar como abordar. Isso é fundamental mesmo, assim. Fica como observação para quem está fazendo essas pautas, tá? Analisar e saber muito bem como falar. Tipo, oficina de geração de renda, por exemplo, é uma coisa muito massa para você debater isso. Tem uma coisa que eu acho... Uma coisa que eu trabalho, eu acho muito legal, tem uma amiga minha que trabalha quase com isso também lá, assim, que a gente tem uma coisa que é contar história e fazer boneca, colcha, bordado, sabe? E aí elas vão falando das experiências delas e isso vira um espaço de troca com uma produção artística que é muito legal. Ela tem um número sobre relacionamento abusivo. E esse número dela... Ela começa falando da escola. Ah, porque eu tinha o fulano e lá, e o fulano fazia isso comigo. Nossa, mas tá bom, né? Aí passa, e ela vai passando por todas as fases do relacionamento abusivo que uma mulher passa, até que ela chega no último. Ah, é o Diego. Nossa, todo mundo amava o Diego, mas assim, ó, só de longe. E aí ela começa a falar o que ela sofria, que ela saía com as amigas dela, e aí o Diego, ela ficava com a boca roxa. Mas, eu bati na escada, não sei o que tem. Aí, no final, ela morre. Eu amo esse número. Spoiler! Eu vou trazer um vídeo. Porque eu tenho... Spoiler! Aí ela morre, tá ligado? Ela vai falando do quanto que o pai dela amava o Diego, quanto o Diego era maravilhoso, quanto o Diego era isso. E aí ela fala, mas quando que eu vou achar um cara assim? E aí ela estoura um bagulho de beterraba nela, assim, e sai o sangue. E aí ela vai saindo da cena morta, tá ligado? Tipo, é a Suspira. Lindo. Traz aqui pro... É o número de uma palhaça. É o número de uma palhaça, saca? Eu não vou mais contar no final. Tem as oficinas de Abaiomi também. Aí. Super acessível. As oficinas de Abaiomi, que são bonecas negras, que vai inspirar as crianças e que é super acessível, super tranquilo, a história também para ser passada, e eu acho bacana entrar. Importantíssimo. Vocês estão anotando as ideias aí, programação? Uma coisa que a gente tem que pensar bastante, que eu acho que a gente sempre esquece também, é voltar algum bagulho voltado pra maternidade, tá ligado? Porque quantas mães a gente tem aqui, tá ligado? Fazendo bagulho. Tá ligado? E quantas mães a gente vai atingir, tá ligado? Que a gente tem que pensar que a maioria dos lugares que a gente vai, quantas mães vocês vê no rolê, quantas amigas mães você tem, tá ligado? Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente sempre pensa em tudo e esquece das mães, tá ligado? E nós tá aí, mano. Nós estamos aí, precisa de ter bagulho voltado pra nós, tá ligado? Eu acho porque que não até tem. nos espaços do encontrão, Sim, não tem assim, político, porque vocês vão estar não tem política trabalhando pública, e as não tem nada crianças. voltado pra nós, tá ligado? Então é um bagulho que tem muito que ter. Acho que o encontrão, principalmente, gente, pensar que assim, vocês estarão lá trabalhando, estarão com os filhos, né? Estarão com os pais, estarão com os avós. Então, assim, qual é a necessidade da gente de abraçar esse público? Ter um espaço para a criança, ter um espaço de recreação onde alguém cuide da criança para você trabalhar no evento, né? Tem que pensar toda essa estrutura, né? Pensar toda essa estrutura, exatamente. Mais alguém? Tudo, vocês estão quietos desse lado aqui, né? Tô vendo. Vocês estão... Tá tudo certo? Dias e dias, né? Porque tem dias que estão mais... Hoje eles estão... Eu tô só ouvindo. Não, eu já fiz minhas contribuições, o que eu já tinha pensado, já falaram, então eu tô ouvindo.
Tudo isso está na nossa pasta, no nosso documento aí? Vocês foram colocando isso? Grace, a pessoa do registro, vão montar a ata. Tá. Quais são as tarefas da semana, então? Mapear Ribeirão. Pensar o que vai ser discutido no ser social. Pensar o que vai ser discutido em... Como produzir a igualdade nas diferenças. Ser artístico, transformador. E nos subtemas e como vamos criar essa programação do encontrão. Foi o que eu anotei. Oi? Mais, Sheila? Produção do documento. Vai lá, Sheila. Produção de documento. É isso? Tudo que tinha ali está no nosso projeto? Tá tudo que a gente pôs ali na lousa foi discutido? Eu tirei uma foto, depois eu mando lá no WhatsApp. Gente, quem não tá no grupo, entre no grupo. Quem que... Calma. Quem é o administrador do grupo? É a Tati. É, ela já... Beleza? Vai. Haja energia aqui, ó. Pode aproveitar e fazer um convite. Faz no podcast. Não, faz no podcast. Registra. Vou fazer depois. Faz aí, convites. Ó, eu, Nani, acho que você me fez, não. Algumas pessoas fazem parte do Mulheres da Mostra, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é um evento que vai para o 4º ano. Esse ano a gente está na pré-produção. Independente, mais uma vez. Independente, sabe? E a gente está nessa programação e amanhã tem reunião aberta para montar o projeto. Então, assim, uma das coisas que a gente pediu para levar amanhã são ideias para a gente acrescentar no... Vai ser às 14 horas na cerâmica. Ali no Carrefour. Teve, aí essa semana, tipo, semana a gente vai conversando, essa semana a gente vai pôr para frente, né, as ideias. E assim, é um projeto que é formado só por mulheres, mas a gente está num momento muito de pensamento e tudo mais. Tirando os gêneros da parada, a gente vai mudar o nome também do evento, não vai ser mais Mulheres à Mostra, a gente está procurando outro nome para poder ser acessível. E vocês são convidados, que amanhã, às 14 horas, na cerâmica. Se os caras quiserem ir também, para contribuir com alguma coisa, também tá convidado. E é isso, é montar o projeto. Só uma Eu vou fazer. Posso fazer só uma provocação antes? Pensa com carinho na questão de mudar o nome, porque vocês já têm 4 anos de história. Mudar o nome pode acarretar em apagar essa história. Então, pensa nessa transição de nome, nessa justificativa, para ter uma continuidade. Mas é isso, assim, tipo assim, a gente está querendo mudar mesmo, a gente pensou muito nisso, de perder essa nossa história. Mas é que vai virar uma outra história. A gente está querendo, tipo, ser acessível, sabe? Não, então, só pensa nessa transição, assim, sabe? Que, a gente tipo... vai escrever tudo. Não, é que a gente não quer mesmo, a gente não quer mais mulheres. A gente não quer não quer firmar o gênero. A gente né? quer, e por mais que a gente pode perder, mas a gente acha que vai ganhar muito mais. Mas assim, eu acho que é possível, dentro de um processo de transição e de uma justificativa que agrega dentro dessa história, entendeu? Repensamos, reposicionamos, que eu acho que isso é fundamental na nossa sociedade. A gente está discutindo desde o começo. Não existe nada que seja estático nem verdade única. Então, quanto mais a gente mostrar os nossos processos de reflexão nos nossos projetos culturais, mais a gente avança com essa construção de pensamento. Então, pense em agregar nessa construção de pensamento essa transformação. Ano passado, né? a gente levou uma mulher, a Mara é uma mulher trans, né? Uma mulher trans, autora, e enfim. E aí a gente teve um ponto que fomos criticadas porque ela era um homem, tá ligado? Ela era um homem, não era uma mulher, não era uma mulher cis. Nasceu como um homem. Nasceu como um homem, lido como um homem, não era uma mulher cis, e aí isso, dentro do movimento feminista, gerou uma pauta, e nossa, toda vez tem que ter um cara, e não é um cara, tá ligado? Aí a repensar o nome veio também disso. Que na época a gente pensou, mas não deu tanta atenção. E aí
desse ano rolaram algumas coisas e a gente começou a repensar esse ser mulher, o que é ser mulher, perante a sociedade, saca? Aí veio esse pensamento, todas nós, algumas passamos por um processo ali de olhar diferente e o que é o ser mulher para a sociedade, sabe? E aí essa... E essa transformação, acho que ela tem que aparecer para ser uma transformação da sociedade mesmo, de todo mundo que queira transformar. E a máscara, assim, tem alguns grupos que a gente conhece que tá nesse mesmo pensamento de mudança de nome, tipo, porque ou era mulher, ou era vulva, ou era alguma coisa. Depois que a gente passou por várias experiências, várias trocas, a gente resumiu, tipo... Nem foi que a gente parou com os grupos e conversou. De repente, todos os grupos que a gente estava conhecendo sentiram essa necessidade. Acho, tipo, gente, mas é isso. Eu acho que todas essas discussões da sociedade atual estão provocando essas transformações e que são legítimas porque são reflexões da nossa sociedade. E estamos aí para refletir, ainda bem. Eu falo que, assim, às vezes a gente está passando por um momento que não é muito frutífero, vamos dizer assim. A gente fala assim, nossa, as coisas estão regredindo. Mas aí você percebe o quanto de pensamento está se construindo nesse movimento. Aí você fala, peraí, talvez exista um movimento que esteja acontecendo, eu só não estou vendo e estou tendo a dimensão. Mas assim, sempre que na superfície a coisa tá meio estranha, ali por baixo, ó, tem um caldeirão fervendo e transformando. Ô, Rafa, eu vou fazer um convite agora que, não sei se todo mundo sabe, o coletivo de Seminas está fazendo 1 ano. Eba! É o primeiro de muitos, só para comunicar. E quinta-feira agora vai ser o nosso festejo a partir das 18h30 na Praça 15. Eu não vou falar as programações, porque vai ser novidade, entendeu? Uhul, surprise! Cola lá pra saber. Mentira, ó. Mas qualquer coisa vocês olham lá no Instagram, que a gente vai estar divulgando. Mas é isso, apareçam, você também. Quando vai ser mesmo? Peraí. Quinta. Você tá de chapéu, né, ó. Quinta, cara. Vocês têm que fazer um negócio no sábado. Ah, não. Ó, mulheres é nosso domingo, não tem amanhã? Não tem desculpa. Tá bom, domingo eu venho. Amanhã. Aqui, ó. Mais um convite. Para quem gosta de dança, amanhã aqui no Sesc, às 3h vai rolar um evento, vai ter uma jam e vai ter também batalha de dança. Traz os filhos de vocês para jam, para ter um contato com a dança. Não é só para dançarino, quem gostar, quem se interessar, ou quem quiser vir só para olhar e para sentir a vibe, sintam-se à vontade a partir das 3h. Amanhã. Vai passar pro Tom, vai chegar aí. Eu também quero... Gente, vocês já estão criando um circuito. Eu também quero fazer um convite. Amanhã vai ser comemorado também. Pessoal? Amanhã também, a partir das 16h aqui na UGT, vai ser comemorado 1 ano do Slam da Cana. E vai estar muito legal. Vai ter um pessoal do Slam... Pessoal, vamos fechar aqui, ó. Vai ter um pessoal do Slam de lá de Belo Horizonte que vai trazer o Slam deles pra cá, vai ser bem legal também. Acho que vai ser mais ou menos das 4 até as 8, vai passar um filme sobre o Slam, o que é o Slam e tal. Olha, acho que tem alguma... Eu não vou saber o nome, mas é muito legal. Depois mandem a programação. Isso. Vai passar lá amanhã. Pessoal, ó, uma coisa que é formar rede network. Mandem isso no WhatsApp e vocês compartilham das redes de vocês, né? Porque se um compartilhar o do outro, a gente vai criar um movimento de público também, né? Peraí, já vou indo. Não? Sheila não quer falar no microfone. Ah, só pra mim? A gente pode encerrar, então, aí você fala em segredo, então tá bom. Pessoal... Temos todas essas tarefas durante a semana. É coisa pra caramba pra pensar, tá? Eu vou chegar aqui às 3h, lá na sala 4, pra fazer o mapa, o laboratório. Quem não fez ou quem tá com dificuldade, pra gente continuar o laboratório biográfico. É importante fazer pra gente reconhecer as nossas habilidades, tá? E tragam os seus projetos individuais pra gente ir conversando. Hoje rolou uma troca super legal de ideias, já gente em contato. Eu acho que quanto mais a gente realizar junto, mais força a gente tem, tá? Então eu vou estar aqui a partir das 3, quem quiser, puder, chega e a gente começa a conversar lá as questões mais individuais, tá bom?
No próximo sábado, eu chego às 3 da tarde, tá? A sala aqui está ocupada, a gente vai na sala 4 quem tiver, e a partir das 4 a gente começa a oficina. Beleza? Muito obrigada pela presença de todos. Quer encerrar, Carlão? Não? Tá tudo lindo? Então, até a semana que vem. Beijos. Boas reflexões durante a semana. Tchau.